Vamos lá, Dona Luzia, pode iniciar, Dona Luzia, a sua história. Bem, o meu rosário de sofrimento começou no segundo semestre de 2010, quando eu fui a um oftalmologista particular e foi constatado que eu estava com catarata e com a necessidade de realizar a cirurgia. Então eu procuro o Hospital das Clínicas, de onde eu sou paciente. Olha aqui o cartão. Hospital das Clínicas, aqui as datas das cirurgias marcadas. Então foi uma luta para eu marcar a primeira consulta, né? Eu só fui marcar quase no finalzinho já do ano. E mesmo estando fazendo a cirurgia, estando marcando o mutirão da catarata, eu cheguei lá, a enfermeira atendente disse que não estava marcando. E como eu já tinha ido lá várias vezes, vindo do interior, que eu morava em Rio Real, que são 4 horas de ônibus, 4 horas e meia. Né? E eu disse que eu vinha do interior, contei tanto, né? E ela que não estava marcando, e deu as costas, quando ela voltou, e nós ainda começamos a discutir, quando uma senhora passou e viu a conversa, me chamou ao lado e disse que estavam fazendo o mutirão da catarata, por incrível que pareça, né? E marcou a minha primeira consulta com o oftalmologista. No dia marcado, eu vou para o interior e volto. Fiz a cirurgia, fiz a consulta com o oftalmologista, e então foram passados os exames, eu volto de novo para trazer o resultado e marcar a cirurgia. Acontece que no dia da cirurgia, a gente vem um dia antes, passa no hospital um dia antes, no pré-anestesia, para passar pelo setor de anestesia. Eu informei que eu era alérgica a iodo, né? E passei no setor de regulação. Quando eles me deram, eles perguntaram se eu tinha acompanhante. Eu falei que eu não tinha, porque eu era do interior e não tinha ninguém em Salvador para me acompanhar assim. Mas que eu tinha a senhora onde eu estava hospedada, se prontificou de vir me apanhar logo que eu terminasse a cirurgia, porque ela tem carro e ela viria me apanhar. Então liberaram as vias. São essas aqui. Liberaram as vias de internamento. Olha elas aqui. Essas são as vias de internamento. Essas são as vias de internamento. Liberadas essas vias, no dia seguinte, eu vou para me internar, a fazer a cirurgia. Isso eu saio de casa às 5 horas da manhã, em Ondina, na aula de Ondina, perigoso, porque não tinha nem um pé de pessoa, que elas marcam, para a gente estar lá 6 horas, só que o hospital só abre às 6. É uma maneira de martirizar o paciente. Então, quando eu sou levada para a enfermaria, quando eu chego lá, tinha um trem de enfermeira. Então, eu falei para ela, eu dei a documentação toda, né, que os exames, tudo. Então, elas me perguntaram pela minha acompanhante. Eu falei a mesma coisa que eu tinha falado lá no setor de regulação. Então, elas começaram na maior polêmica, que sabia que não podia, olha, uns 30 minutos, com aquela conversa chata, com aquela conversa repisada sobre o mesmo assunto. Um inoportuno, inconveniente. Que a obrigação delas era procurar o médico e saber se eu tenho acompanhante, me operaria ou não. E não ficar me estressando, me estressaram até a medula. Como eu dizia para ela, gente, vocês estão me estressando, eu estou prestes a fazer uma cirurgia. E vocês me estressando. E aí, quando chegou uma outra, aí uma delas ainda chegou, que quem sabia se eu estaria falando a verdade? Quando eu disse para elas, que se elas tinham costume de mentir, eu não tinha. Chegou uma outra, pegou o telefone, ligou para essa senhora, né? E meia hora depois, eu já estava com acompanhante dentro do hospital. Aí, fico internada. Quando chegam às 10 horas, chega uma médica residente, dizendo que nós não iríamos ser operadas. Operou uma da enfermaria, éramos 3.
porque o médico professor tinha saído para fazer uma cirurgia particular e não voltaria mais. E já chegou com o papel para a gente remarcar a cirurgia. Isso é um absurdo, porque esse médico, professor, certo? Ele não tinha o direito de fazer um negócio desse. Não procurou saber se quem estava ali era paciente residente na capital, no interior, nem nada. Ele não olhou o estado psicológico do paciente, para ele pouco interessado, interessou o dinheiro à parte. Então, eu com a dona, se não me falha o nome, se não me falha a memória, o nome da dona Adelina, fomos remarcar, certo? Teve a outra data remarcada. Eu volto ao hospital, na mesma situação. Na véspera, fui para o setor de anestesia e informei pela segunda vez que eu era alérgica a iodo. No dia seguinte, me interno. Tenho a manhã toda a pupila dilatada. Logo cedo, chegou um médico residente, dona Lúcia que estava com um probleminha, porque o hospital não tinha o produto que substituiu o iodo. Eu disse, doutor, eu preciso ser operado. O meu sacrifício de estar aqui é muito grande. Casa dos outros, né? E eu já não tinha mais nem cara de pedir para ir para lá. Aí eu disse, não, eu ficasse aqui. E eu, com acompanhante no hospital, quando ele podia muito bem, certo? Pedi que eu mandasse comprar. Aí, quando chega, meio-dia, ele chega dizendo que eu não vou ser operado, porque o hospital não tinha o produto. Eu me aborreci muito, né? Saí do hospital arrasada. Arrasada. Quando eu chego na portaria, porque não me deram nem uma xícara de café, sabendo que eu era diabético. E o diabético tem que comer de 3 em 3 horas alguma coisa. Tive uma queda de glicemia, minha amiga saiu louca, procurando alguma coisa para eu comer por ali. Daí, eu fui na clínica de uma médica minha amiga, a doutora Vitória. Cheguei lá com a pressão lá em cima. Ela me deixou lá deitada, repousando, me deu uma medicação. Eu cheguei lá arrasada. Arrasada. Aí, quando saí de lá, voltei para casa. No dia seguinte, eu procurei aí onde a coisa ainda piorou. Tenho aí a ilusão. Fui procurar a Defensoria Pública. Aqui, olha. Documento da Defensoria Pública. Apresentei a queixa. Então, eles me orientaram a eu procurar a rede para fazer a cirurgia, focalizense, esse segundo aqui. Eles me orientaram a eu procurar um hospital da rede estadual para fazer a cirurgia. Né? Quando eles tinham autonomia de obrigar o hospital a fazer a minha cirurgia com dignidade. Não fizeram isso. E aí eu passo aí, estive 6 vezes, num período de 9 meses, na Defensoria Pública. Depois de 9 meses, eu sou surpreendida com o despacho da doutora Paloma, com uma orientação da doutora Paloma, de que a minha queixa fosse arquivada. Um mês depois, mais ou menos, eu recebo da Defensoria Pública o despacho do doutor Carlos Eduardo Lima, R. Lima, dizendo que a minha queixa não tinha sustentação jurídica, porque para haver sustentação jurídica, tinha que haver ato ilícito, nexo de casualidade, ocorrência efetiva de danos e responsabilidade subjetiva do agente. E eles fizeram lá uma carta, um ofício, perguntando à Defensoria por que eu não tinha sido operada. Está aqui a carta. No dia 9 de fevereiro de 2011. Aqui a carta da Defensoria do Hospital das Clínicas. A Defensoria responde
que eu não fui operada. Estava marcado para o dia 20 de abril do corrente, mas a mesma não compareceu. E eles se deram por muito satisfeitos, porque qualquer pessoa não precisa ter muita inteligência. Eu pergunto uma coisa, outra pessoa me responde outra, é óbvio que não respondeu a minha pergunta. E eles se deram por satisfeitos. Eles disseram, ele, o doutor Eduardo, disse que não houve ato ilícito. Certo? Aí é bom fotografar as outras partes do despacho do despacho do doutor Eduardo. Então eles dizem que o doutor Eduardo, disse que não há ato ilícito. Então eu pergunto, se é lícito um funcionário público, no horário de expediente, deixar o seu expediente para ir fazer trabalho particular, principalmente se tratando de um médico. Se isso é um ato lícito, eu não sei o que era ato ilícito. Ele disse que não houve negligência. Ora, um remédio custava R$ 2,70. Eu gasto 100 de passagem, 50 de ida, 50 de volta. Né? Faço minhas refeições todas na rua, porque essa criatura já me dava hospedagem, eu não ia abusar. Né? Então gasto. E dizer que não houve negligência. Eu me interno 2 vezes e não tenho um produto que custava R$ 2,70, porque eu comprei para botar no processo, está no processo. No processo não, na queixa. E ele disse que não houve negligência do hospital. E mais o tratamento péssimo que eu tive. Eu ter tido uma queda de glicemia, o corpo todo tremendo, e não houve negligência, eles não me dariam um alimento. Né? Ele alega, aqui ó, eu estou respondendo a carta por tópico. Quanto aos bilhetes de passagem, eu não coloquei realmente todos, porque a essa altura eu não sabia que ia dar isso. Aí ele diz que as guias de internamento eu só coloquei uma. É verdade, porque na segunda vez que eu me internei, elas não me entregaram as guias de internamento. Mas tanto eu estava com elas e apresentei que eu fui internada, que sem elas ninguém se interna. Né? Então aqui está o meu suplício. Isso já foi mostrado. Lá no hospital, na Defensoria Pública, pedi várias vezes para conversar com a doutora Paloma, e foi o caso. Não me foi dado esse direito de eu conversar e expor toda a situação. Então nós somos atendidas por estagiários que têm uma redação dessa. A maioria delas não sabe nem escrever aquilo que a gente dita. Não sabe coordenar para botar no papel. Pessoas que já estão prestes a se formarem. Eu mostrei. Aqui é a minha carta que eu faço ao doutor Eduardo. Né? Eu faço ao doutor Eduardo essa carta. Datada de 3 de janeiro. Solicitando que ele revise o despacho dele, a decisão dele, porque não é justa. Só a Defensoria Pública sou justa, porque pessoas amigas, advogados, eu tenho, conversando, acharam um absurdo. Como ele não respondeu, eu fiz aqui a segunda carta. Onde eu peço que ele dê uma posição. Porque se ele não encontrou se ele não encontrou respaldo onde ele procurou, que eu não sei, aqui no Estatuto do Idoso
com certeza ele encontrará. Aqui é um relato que eu mandei este relato eu mandei para alguns órgãos do governo. Eu mandei Ouvidoria Geral da Defensoria Pública da União, Gabinete do Defensor, Brasília, em novembro de 2011. Aliás, Ouvidoria Geral. É a atribuição. Mandei também para a Defensoria Pública, Dr. Carlos Eduardo, que não recebi resposta, em Salvador. E mandei para a Corregedoria Geral da União, em Brasília, para o Dr. Fábio Caetano, com a R, recebido pela dona Débora Bento. O AR, a carta do defensor público para o Dr. Eduardo, foi recebido por uma senhora com o nome de Márcia Tavares. É competência da Ouvidoria Geral da União. É competência da Ouvidoria Geral da União. Né? Responder aos cidadãos e aos interessados quanto às providências tomadas pela instituição sobre os procedimentos administrativos de interesse daquilo. E tem outros, né? As demandas recebidas, aí as pessoas, né? Então, a Ouvidoria Geral da União tem a obrigação de responder este relato responder este relato não passou não. Este relato com uma carta, entendeu? Solicitando providência. E até hoje, nós estamos na segunda quinzena de março de 2012. Não me deram uma resposta. Órgão nenhum que eu mandei esse relato pedindo a providência. Então, aqui eu peço a esses órgãos, entendeu? Que, por gentileza, me deem uma posição. Porque passar o que eu passei é horrível, principalmente uma pessoa da minha idade, com 65 anos, com problemas de saúde, que eu sou diabética, sou hipertensa, tenho problemas renais. Me mudei para a estância, justamente para não voltar mais ao Hospital das Clínicas, né? Mas eu gostaria de exercer a minha cidadania. Tenho o direito de ser julgado, de ingressar na justiça, ser julgado por uma pessoa competente, ser julgada por uma pessoa competente, que é o juiz, e não já ser condenada por um defensor público, que eu acho que de defensor não tem nada. Certo? E o que eu achei incrível, insuportável, depois de 6 vezes aqui as cartas, que eu estive naquela ouvidoria. Certo? Tenho prova de todas elas. Em 9 meses, só depois de 9 meses que eles vieram ver
que o meu caso não tinha sustentação jurídica, me fazendo de quê? De trouxa esse tempo todo, entendeu? Subindo uma ladeira enorme, indo para Salvador, tendo gastos, para depois de 9 meses eles virem me dizer que não tinha, o meu caso não tinha sustentação jurídica. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito, e eu não aceito, entendeu? E peço às pessoas idosas que todas as vezes que se sentirem violadas nos seus direitos, que usem a internet. Porque nós temos que levar a público esses casos berrantes. E eu estou fazendo isso, por mim realmente, porque até hoje eu me sinto traumatizada quando falo no caso. Né? Até hoje eu me sinto traumatizada. Então o que faço? Porque, afinal de contas, nós idosos não somos lixo dos poderes públicos, nem da sociedade. Nós existimos, entendeu? Nós trabalhamos, contribuímos para a nação, e agora chegou o direito da gente ter a restituição. E nós somos tratados, entendeu? Como cachorros vira-lata, cachorros sarmento. A mesma coisa, fica isso aqui no ar. Um socorro. Meu endereço hoje é Rua G, 46, Conjunto Valadares, Estância Sergipe. Certo? Então, eu peço aos órgãos competentes que façam alguma coisa por mim, tanto ministro da Saúde, excelentíssima senhora Presidenta da República, doutora Dilma Rousseff, porque a saúde ela pode fazer, porque o pior problema do Hospital das Clínicas não é falta de dinheiro. O pior problema do Hospital das Clínicas é o péssimo tratamento que as atendentes de enfermagem dão ao povo, que as recepcionistas, as atendentes no balcão, os vigilantes dão um péssimo tratamento. É grito em cima de grito. O laboratório, é um horror aquele laboratório. Tem um senhor, que todo vestido de branco, baixinho, que ele é de uma estupidez que não tem limite. Ele só fala com todo mundo gritando, entendeu? E outra coisa, esse meu caso da ouvidoria é a segunda vez que a ouvidoria arquiva. A primeira vez, eu fiz uma queixa também do Hospital das Clínicas, porque eu, nessa situação de saúde, eu estava urinando sangue, quando a médica de lá me pediu urgente uma outra sonografia. E eu não consegui fazer. Dei a queixa na Defensoria Pública. E a Defensoria Pública da União arquivou também a queixa. Entendeu?